São 7h49 da manhã, saindo do hotel Don Quixote, aqui em El Calafate, e pegando o caminho de volta para casa. Ontem foi o último dia da nossa estadia aqui em El Calafate. Estávamos programados para ir até Torres del Paine hoje e amanhã fazer a caminhada até o cerro. Uma caminhada de quase 10 horas, mas a natureza nos preparou uma surpresa. Não tem como fazer essa caminhada amanhã por causa do tempo. Amanhã marca 90% de chuva para o dia todo. Então nós vamos chegar lá hoje, ficaríamos lá e faríamos a caminhada amanhã, mas com chuva, sem chance. No outro dia, sim, o tempo abre de novo. Mas aí a gente não sabe o estado da pista lá, das caminhadas, como vai estar. E como nós passamos de 50 já, e eu li uns relatos aí de quem fez, que é punk o negócio lá, é bruto, não é assim, caminhadinha normal. Então tem muito perigo de você escorregar, então é mais complicado. Mas amanhã com chuva seria impossível, simplesmente impossível. E com o sol seria possível, sem problema nenhum. Mas conversamos todo mundo aí, já estamos aí há 20 dias na estrada, e resolvemos cancelar para não prolongar mais isso aí, porque o caminho de volta é 6 dias. Faz em menos dias? Faz, mas você chega lá arrebentado. Você tem que andar aí 3, 4 dias e descansar no caminho, não importa onde você vai descansar, mas tem que descansar, senão fica muito estressante a viagem. Então resolvemos abortar Torres del Paine. Pela segunda vez em 2020 nós abortamos Torres del Paine, já estando lá dentro do parque, no hotel. Por causa da pandemia tivemos que sair correndo. Já tem a história aí no meu vídeo do Ushuaia, que nós somos do Ushuaia, voltamos para Torres del Paine e íamos fazer tudo isso aqui que nós estamos fazendo até lá em cima e voltar. Então vamos lá, que Deus nos ajude nessa caminhada de volta aí, ok? Então, saindo de El Calafate. Olha aí, pessoal, os guanacos aí, ó, esquerda e direita da estrada, tudo solto aqui. Ali, ó, eles assustam assim e saem que nem louco. Foi um desse que me pegou aí. Então tem que tomar cuidado aqui. Patagônia inteira infestada de guanaco na beira da estrada. Tem que cuidar. E aqui contra o sol, agora não, mas agora há pouco estávamos contra o sol ali de manhã. Rapaz, você não enxerga nada. Só vai pelo vulto da pista. Se um bicho desse aí atravessa a pista, você foi. Ali, ó, mais um ali, ó. Eles não ficam lá do lado de dentro do pasto, ficam só do lado de fora aqui na beira da estrada. Estamos aqui na Patagônia, sentido Rio Galegos ou Rio Gagegos. Já andamos aí, creio que uns 50 quilômetros hoje só. São 8h30 da manhã e estamos na estrada de volta para casa. Pessoal, aqui estamos chegando em Esperança. É uma vilinha que tem aqui, destino a Rio Galegos. Se nós fôssemos para o Parque Torres del Paine, teríamos que entrar à direita aqui, ó. Aí, ó. E seguir aí um pouco
e pegar aí uns 100 km de Rio depois. Mas como cancelamos Rio Gallegos, vamos para... Cancelamos Rio Galego, ó. Cancelamos Torres del Paine. Nós estamos em destino a Rio Gallegos. Eu estava falando invertido aí. Vamos parar aqui em Esperança para tomar um café e seguir. Tá friozinho, viu? Tá 9 graus, mas a sensação tá bem mais frio do que quando eu estava esses dias a 3 graus. Então tá, a sensação é bem mais. Vamos lá, abastecer aqui, gasolina barata. Gasolina aqui tá 153 pesos, dá 2 e poucos reais. 2,20 reais por aí mais ou menos, então tá excelente. Vamos lá, meu GPS tiltou, olha aí, ó, travou nisso daí e não tem jeito, não destrava, olha aí, ó, tá, tiltou, todos os GPS, esse motor de 6 pifaram, dos meus amigos todos pifaram, e o meu nessa viagem também não foi diferente, pifou, entrou em tilt. Vamos lá. Olha aí, pessoal, o bando de guanaco aí, olha. Bando, lado esquerdo e lado direito, ó. Você vem chutado, de repente eles atravessam a pista assim na sua frente. Então a Patagônia ficou, para nós motociclistas, ficou bem complicado para viajar, viu? Você tem que estar ligado 100% nesse trajeto de... Entrou na Patagônia, já pode ficar ligado, viu? Tanto na Ruta 40 como na Ruta 3 lá, tem que andar o dia inteiro ligado no 220, viu? Porque baixou a guarda, você está correndo um sério risco. Milhares e milhares de guanacos. Ah, louco. Não é à toa que eu atropelei um, mas levei sorte, graças a Deus. Só um bauleto e foi pro beleléu. E troquei a cueca e segui a viagem, sem problema. Graças a Deus me equilibrei na moto, não caí. Então estamos aí a 140 km de Rio Gallegos, retornando para a nossa cidade. Olha lá na frente, ó. Atravessaram a pista e saíram correndo, ó. É perigosíssimo isso, viu? Não sei que medida eles vão tomar aí para solucionar esse problema, mas eu acho que vai ser difícil. Porque essas cercas que tem aí de 2 metros, isso daí eles pulam igual nós pular uma cerca de 10 centímetros. Para eles não resolve. Aqui estamos passando por um lugar chamado Las Horquetas. Um rio aqui bonito. E aqui esse lugar chama Las Horquetas, ó. Depois de 273 quilômetros, estamos chegando no empalme da Ruta 3. Aqui reto vai para Rio Gallegos ou Rio Gallegos, e para a esquerda nós pegamos a Ruta 3, caminho de volta sentido Buenos Aires. Aí está, ó, Rio Gallegos para frente, Comodoro Rivadavia à esquerda. Nós vamos hoje sentido norte, né? Então vamos lá, esse é um cruzamento que tem aqui. Para quem vai para o Ushuaia, segue sentido Rio Gallegos ali. Nós estamos no sentido contrário e já rodamos, como eu disse aí,
73 quilômetros. Aí está as quilometragens até Rivadavia 758, Pedra Buena, tá. Vamos ver se conseguimos chegar pelo menos até Caleta Oliva hoje. Eu acho que dá. O ano passado eu fiz esse mesmo trajeto aqui e chegamos. Vamos ver a turma aí como se comporta hoje aí, se dá tempo ou não. Nós já rodamos 2h30 aí. E já fizemos por aqui. Que transifuso de caminhão ali, meu. 2 para esquerda, 1 para direita, tudo sentido contrário, eu no meio. Dá uma ilusão de ótica ali, meu. Olha aí, pessoal, na Ruta 3 aqui também, olha aí, ó. Cheio de guanaco aí na beira da rodovia. Um verdadeiro perigo, meu. Aqui tá um vento de esquerda. Você tem que cuidar do vento quando cruza com os caminhões. Dá uma pancada na moto, no para-brisa da moto, no seu capacete, pescoço e tudo. Além disso, ainda tem que cuidar desses guanacos aí. Virou praga isso aqui, meu Deus do céu. Isso é que eu tô filmando só uns pedacinhos aí, mas a rodovia inteira é infestada desses guanacos aí. Então, tem que andar ligado mesmo, não adianta. 475 quilômetros. Estamos chegando em Comandante Pedra Buena para um abastecimento, tomar um café, comer uma empanada ou alguma coisa aí e seguir viagem. Aí está o rio. Olha aí que espetáculo esse rio da cidade aqui, ó. Olha a cor dessa água. Cor muito bonita, meu. Ali está um símbolo do peixe ali. Aqui tem vários complexos turísticos aqui para o pessoal vir passar férias aqui, porque é um lugar muito bonito. E ali à frente à direita a cidade. Daqui a pouco vamos parar aí. Aí um visual aí, ó, desse rio maravilhoso aí, ó. Uma água esmeralda, parece, sei lá que cor que é isso daí. Sou meio ruim de cor. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho paramos ali no posto, abastecemos, comemos um lanche e seguimos. Vamos lá. Pronto, pessoal. Paramos aqui em Comandante Pedra Buena. Abastecemos. Tomamos um café. Uma media luna. E agora vamos. Aí está o nosso objetivo, ó. Caleta Olívia. Não sei se chegaremos lá, mas vamos tentar. Olha aí, pessoal, rompendo a Ruta 3 aqui na Argentina. Um pouco de curva aqui e em seguida uma reta. Aí a vegetação é um pouquinho mais alta do que o que tinha ali atrás, ó. Já rodamos hoje 580 quilômetros, 10 para as 2. Paramos para 2 abastecidas. Então está rendendo bem a viagem hoje. Aí pessoal, passando por Puerto San Julián, 2 horas da tarde. Aqui é uma cidadezinha boa. A princípio a turma estava querendo dormir aqui, que disse que chegaria à tarde. E eu falei que não.
nós poderíamos tocar bem mais. Imagina parar 2 horas da tarde, você tendo 4.000 quilômetros pela frente. Daí vamos só parar aqui para o nosso amigo aqui completar o tanque e seguir. Vamos. Continuamos aqui nessas retas enormes aqui da Ruta 3. E olha, pessoal, não para, viu? Os guanacos estão, ou lhamas, não sei, estão por toda parte. E olha, várias dezenas delas mortas aí, desses animais mortos aí na beira da rodovia. Passamos por muitas carcaças aí. Então, sinal que está correndo muito acidente por aqui. Então, você que está de carro, de motorhome, ou de caminhão, ou de moto, principalmente de moto, tem que cuidar, viu? Velocidade moderada e atenção triplicada. Porque a coisa é séria, não é brincadeira. Eu não tô fazendo um alerta por alarmando, não. Realmente deve estar acontecendo muitos acidentes. Então, vamos, aí ó, falando nisso, nas lhamas, aí ó. Aqui, se você filmar o dia inteiro, você vai ver milhares delas aí na beira da rodovia. Olha aí ó. Do lado direito e do lado esquerdo. De repente eles pulam de um lado ao outro da rodovia aí. Tem que ficar ligado, viu? Aqui na Ruta 3 ainda não é tanto eles cruzaram a rodovia. Eles já estão mais acostumados com esse movimento dos caminhões e dos carros aqui. Estão mais acostumados, né? Não que estão acostumados, porque tem muitas carcaças na beira da pista. E lá na Ruta 40 eles se assustam mais. Eles estão de um lado da pista, eles correm para o outro lado. Se você vem e não dá tempo de frear, você enche ele, não tem jeito. E as cores deles se assemelham a esses arbustos tudo aí, então eles ficam junto dos arbustos ali e saem correndo, você nem vê. Então, fica a dica aí, cuidado redobrado, pessoal. Vamos nos proteger. Olha aí, pessoal, acabamos de abastecer aqui, estamos a 200 km de Caleta Oliva. E aqui também, olha lá, a ema lá atravessando a frente da moto lá, ó. Tem muitas emas dessa aí na beira da estrada também, viu? Além de guanaco e lhamas, ema agora também. Milhares de emas. Aí tem aí, ó. Olha a bichinha aí, ó. Muitas dessas daí na beira da rodovia. Olha aí, ó. Quantas tem aí, ó. Um monte. Vamos lá. Rumo a Caleta Oliva hoje. Olívia. Ema de um lado e guanaco do outro aí, ó. Olha aí, ó, mais um monte de guanaco, é um bando aí, ó. Sei lá se é guanaco ou lhama. Acho que é tudo igual. Aí, ó, Caleta Olívia, 205 km. Nosso objetivo de hoje, agora são 16 horas. Então eu calculo que às 18 horas estaremos em Caleta Olívia, completando hoje 940 quilômetros de estrada. Saímos de El Calafate. Depois de 940 quilômetros, vamos pernoitar em Caleta Olívia. Continuamos aqui nessas retas da Ruta 3. E olha aí a paisagem, pessoal. É só essa vegetação baixa aí. E a criação de guanaco ou lhamas na região. Olha aí, pessoal. Esses dias estávamos sempre à beira do Pacífico, lá no Chile. Agora retornamos à beira do Atlântico. Estamos já chegando em Caleta Olívia
E aqui à direita o Oceano Atlântico. Aqui uma barreira da polícia aí. E vamos lá. Na entrada de Caleta Olívia, quer dizer. Tudo ok, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos lá, daqui a pouco eu volto com vocês aí quando estivermos chegando ao hotel. Cheio daqueles martelinhos de extração de petróleo, ó. Cheio deles aqui. A primeira vez que eu vim aqui em 2002 só tinha lá em Comodoro Rivadavia. Agora estão extraindo petróleo de toda a região aqui. Imagina dentro do mar aí a bacia petrolífera que deve ter aqui. Porque daqui 60 quilômetros é Comodoro Rivadavia e lá é uma bacia petrolífera grande. Grande mesmo. Quando você vem do sentido interior para Comodoro Rivadavia ali, você passa por centenas desses martelinhos aí de extração de petróleo. Aqueles morros assim de cima e embaixo, cheinho desses martelinhos aí. Então, a região petrolífera aqui, petrolífera, muito rica. Então, pessoal, estamos saindo agora da cidade já de Caleta Olívia para irmos até Las Grutas hoje. Las Grutas é uma cidade balneária aqui da Argentina. E agora são 7h45 da manhã. Estamos aqui já. Vamos rodar até Comodoro Rivadavia aí ao lado desse Oceano Atlântico. Aqui tem várias praias deles aqui, mas é umas praias sem areia, sem nada aqui. É um pedrisco, tudo umas pedras. Então mas é bonita essa costa daqui até Comodoro. Mas é muito frio, que a água é gelada. Para nós que estamos acostumados com as águas do Brasil aí, dessas praias maravilhosas, aqui sem chance, meu. Não é à toa que essa turma vão pra lá, ficam loucos com as nossas praias. Olha aí as praias deles aí, ó. Se você passar aqui a parte da tarde, essas praias aqui tá tudo carro estacionado aqui, eles estão aí tomando sol e curtindo isso daí. É o que tem, né? Não tem o que fazer. Mas aqui é uma cidade, tanto Caleta Olívia como Comodoro Rivadavia, que é um pouquinho pra frente, são ricas em petróleo. Então o ouro negro brota aqui. Olha aí, pessoal, estamos aqui a 50 quilômetros de Comodoro Rivadavia. E olha o sol batendo no mar aí. Aqui é uma região que eles falam de... Eles têm umas praias aqui, praias geladas, de águas geladas, mas é o que tem para eles, né? Então a região aqui eles curtem muito essa praia aqui. A prainha de trás ali, ou mesmo essa aqui, às vezes que eu passei aqui as outras vezes, sempre tem motorhomes acampados aí. E aqui à frente aqui tem uma polícia rodoviária aqui que era, olha, uma das mais chatas da Argentina, viu? Toda vez que passávamos aqui, eles paravam. Só que agora parece que eles não estão invocando mais como invocavam antigamente com motociclista. Meu Deus do céu. Não só motociclista, como os outros carros. Você parava aqui, era aquela fila. Fila pra lá e fila pra cá, e sempre tinha um na pista. Eu nunca passei aqui que não tivesse um guarda na pista. Só falta hoje não ter. Ah, foi só falar, tá ali uma. Eu leio por causa daquela gruta que tem ali, ó. Tem uma santa ali, ó, e ela é toda... Aí, ó, o guardinha aí, ó. Ó, olhando a documentação. Tem vezes que eles formam uma fila enorme aqui. Eu lembro que ali tem uma gruta de uma santa deles aqui, e ela é
toda feita com aqueles caracóis do mar. Então ficou marcada a minha lembrança isso daí e a chatice deles também. Então lembrem aí, ó. Tiver aí uns 40 quilômetros depois de Comodoro Rivadavia, sentido Ushuaia, ou sentido inverso, de Caleta Olívia para Comodoro Rivadavia, a hora que ficar perto dessa praia aí, deve estar na metade do caminho, uns 40 quilômetros por aí, tem esses guardas aqui. Então vocês ficam onde vocês, hein? Uma reta ali, não passem com aquela faixa contínua ali, e certeza que vai ter um lá para te parar. Sempre estão ali. Fica a dica aí. Olha aí, pessoal, estamos aqui dentro de Comodoro Rivadavia, fazendo o contorno da cidade aqui. É uma cidade muito bonita, viu? Essa cidade aqui é o top aqui dessa região. Aqui tem uma via para uma costaneira aqui que o pessoal anda por aqui, para lá e para cá aqui, ó, fazendo suas caminhadas aqui. E ali na frente tem hotéis muito bom. Tem o Hotel Lucania aqui, que é um verdadeiro show. Um hotel maravilhoso, meu. Fora outros que tem por aí. Restaurantes bons. Uma cidade que tem uma infraestrutura grande. Se precisar de alguma coisa aqui, eu acho que provavelmente tem de tudo aqui. E está em franco desenvolvimento. Cada vez que eu passo aqui, ela está mais moderna. Também petróleo manda aqui, né? Então não tem o que fazer, né? Onde tem o dinheiro tem tudo, meu. Vou deixar a câmera filmar mais um pouco aí para vocês terem uma noção aí. Apesar de estar contra o sol, mas olha as calçadas aí, ó, onde a costaneira aí, onde a turma faz suas caminhadas aí. É muito bonito isso aqui. Só que à tarde fica cheio de gente aí, entupido de gente aí. Então, se você que está viajando aí para o Ushuaia quer fazer uma parada aqui, eu recomendadíssimo. Se quiser ficar um dia descansando aqui, programa para descansar um dia aqui. É uma cidade agradabilíssima. Nós ficamos ali em Caleta Olívia, que é a 78 quilômetros daqui, por opção de já ter rodado ontem 940 quilômetros. E se chegássemos aqui ia dar 1020 quilômetros, então a turma já estava estressado aí já. Mas daria para chegar. Nós chegamos lá, saímos de El Calafate e chegamos lá 6 horas da tarde. Podia rodar mais um pouquinho, mais uma hora e ficar nessa cidade aqui, que a infraestrutura é 1000 vezes melhor do que Caleta Olívia. Ali à frente, à esquerda, ali, ó, tá o hotel que eu falei para vocês, o Hotel Lucania. Um hotel maravilhoso, viu? Não é baratinho, não. Deve estar em torno de $100 por aí, deve gerar ali. Mas é um show. Se você estiver com a esposa, quiser passar por aí, ficar um dia por aqui, eu recomendo, tá? É esse hotel aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Hotel Lucania. Tem hotel, tem restaurante dentro e é muito bom, e fica do lado da costaneira aqui, ó. Se quiser fazer uns passeios, umas visitas aqui na costaneira, ficar passeando aí, descansando o dia, você está no centro, beira-mar e avenida central ali. Então você está bem acomodado aqui. Fica a dica aí. Já andamos 250 quilômetros hoje. Temperatura
torno de 12, 13 graus, mais uma sensação de 5. Eu já andei a 3, 4, 5 graus aí e não sentiu esse vento gelado, esse frio, friagem no corpo igual eu estou sentindo aqui. A sensação térmica aqui é bem mais baixa. Estamos aqui nessas retas intermináveis da Patagônia Argentina, na Ruta 3. É quase 2.000 quilômetros aqui só de reta, meu. Pouquíssimos lugares com curvas e retas intermináveis. Estrada boa para andar, boa para rodar. Estamos aqui chegando em Trelew para o nosso abastecimento aqui, mais um abastecimento, e seguir com destino a Las Grutas hoje. A viagem está rendendo bem, estamos andando tranquilo, esquentou agora 27 graus. Então vamos abastecer e vamos lá. Gasolina aqui a 2 e pouquinho, então tá indo bem. Aí pessoal, acabamos de abastecer. Nosso destino aí, ó, Puerto Madryn. À direita aqui vai para Trelew aí, a cidade aí. Aqui nós estamos numa rotatória aqui. Então vamos seguir. Vamos lá. O dia tá rendendo hoje. Falta 270 quilômetros até a cidade de Las Grutas. De Trelew a Puerto Madryn aqui pegamos uma pista dupla. Agora estamos na rotatória aqui para Puerto Madryn, que fica à direita aí, a cidade é lá embaixo. Aí ó, Puerto Madryn. E aqui vamos rumo a Las Grutas hoje. Primeiro Santo Antônio do Oeste e depois Las Grutas. Aí está a placa aí, ó. Santo Antônio do Oeste 266. Eu não lembro se é antes ou depois, hein? Eu acho que Santo Antônio é depois de Las Grutas. Não me lembro. Não sei até onde também termina essa pista dupla aqui. Nós já estamos nela aí a uns 50 quilômetros e eu acho que ela segue. Não lembro até onde aí. Mas vamos lá. Continuamos nas retas da Ruta 3 aqui. Esta é a paisagem, ó. Você anda o dia inteiro assim. Aqui ainda está um pouquinho mais alto. Lá atrás era mais rasteira ainda. Olá. Estamos aqui chegando ao nosso objetivo de hoje, ó. Ali está a placa, ó. Las Grutas, 7 quilômetros. Nós vamos daqui a pouco sair da BR e pegar um acesso para Las Grutas. Daqui dá para ver lá na frente a cidade, ó. É uma cidade balneária. Tem uma prainha, dá para ficar fazer um pernoite aqui ou descansar um dia. Tem uma rua assim cheia de lojas vendendo artesanatos, vendendo várias coisas. Então é bem legal lá. Aí está a placa de boas-vindas a Las Grutas. Daqui a pouco eu volto com vocês aí que já estamos chegando. Para vocês terem
uma noção da cidade. Vou levantar um pouco aqui, olha lá, a praia ali embaixo, como é que é o sistema de praia, é totalmente diferente, ó. Tem nada a ver com praia brasileira. A parte lá na frente, lá onde tem muita gente lá tem a parte de areia. Mas como o mar está um pouco recuado agora, eles ficam no meio dessas pedras aí, ó. Então tem muitas pedras. Aqui mais próximo aqui tem um pouco de areia, mas a parte de lá com o mar recuado, é tudo pedra. Olha lá onde fica a galera aí, ó. Eles ficam aí se banhando, passeando, curtindo aí. Passam temporadas aqui, tem casa para alugar aqui para temporadas de férias. Então daqui a pouco nós vamos chegar ali no portal da cidade, onde tem a placa das grutas. E próximo dali o Hotel Cassino. Vamos ver se tem vaga lá. Parece ser um hotel bom. Vamos ficar lá hoje. Se não tiver, nós vamos ver se tem vaga no hotel que ficamos a última vez aí, que é o Hotel Riviera. Então, só para vocês terem uma noção aí, ó. Aí, ó, tem apartamentos ali para alugar, tem para vender, ó. Só que o clima aqui hoje, deixa eu ver quantos que está. Agora está 28 graus a temperatura. Aqui, ó, tem gente que vem de motorhome aqui. Deixa os carros estacionados aqui, ó. Vários motorhomes aqui, ó, passeando na cidade. O argentino passeia muito de motorhome, então aí tem vários aí. E ali a placa, ó, o bem-vindo de Las Grutas. Aí está, ó, Las Grutas. Vamos ver se tiramos uma foto aqui. E seguimos, que o nosso hotel é aquele ali, ó. Aquele na frente ali. Ali é o Hotel Cassino ali. E o outro hotel que nós ficamos outra vez é um pouquinho mais para lá, o Hotel Riviera. Ok? Então só para vocês situarizarem aí como é, ó. Olha lá, tem gente que põe cadeiras lá, ó. E tem gente que fica andando por lá, fica na praia. Aqui tem uma faixa de areia boa. Só que não é uma praia brasileira de Camboriú, né? Mas para eles aqui, para a região aqui, tá ótimo. É um balneário que eles frequentam muito aqui. Ok? Então daqui a pouco eu volto com vocês aí. Conseguimos a vaga aqui nesse hotel, ó, e vamos entrar aqui e deixar as motos estacionadas aqui para amanhã já ficar certo para ir embora já. É um hotel que tem restaurante, tem tudo aqui, inclusive tem um cassino dentro. Um hotel muito bonito, viu? O preço está em torno de R$300. É o preço por aí, é esse mesmo. Eu acho que o outro que ficamos outra vez, eu acho que é um hotel bem inferior a esse, e eu acho que estava quase esse mesmo preço. Então vamos lá, estacionar aqui, descer a bagagem e ficar aí. Então hoje, Las Grutas, vamos lá.